Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Togolho. Hoje, dia 14 de outubro, a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 47 a 54. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que o mataram. Jesus continua o seu embate, a sua profecia contra os mestres da lei, os doutores e os fariseus. Era um grupo de pessoas importantes que se julgavam donos da lei, com autoridade de interpretar a lei. Mas eles pregavam com muito rigor e legalismo para as pessoas, mas eles mesmos não viviam a lei. E ao longo da história, eles perseguiram e mataram muitos profetas, muitos justos, porque os profetas anunciavam a vinda de Deus, a palavra do Senhor, e eles não aceitavam, eles queriam que tudo fosse a partir da lei. Seguindo a lei era o suficiente, não precisava de mais nada. E Jesus diz que com isso, ao construírem os túmulos dos profetas, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construístes os túmulos. As gerações seguintes também consentiram com a morte dos profetas, aprovaram a morte dos justos. Ezequiel, tantos outros que morreram, os profetas que anunciaram a salvação, anunciaram a paz, a conversão, foram agredidos, foram perseguidos, foram marginalizados. Mas a salvação do justo vem de Deus. A salvação dos que confiam no Senhor vem do céu, derrama graças vindas do Senhor. Por isso os profetas não desanimaram. E Jesus, sendo profeta, anuncia um tempo novo, o reino de Deus, de justiça e de paz. Não um reino que era dominado pelos mestres da lei, pelos doutores. Por isso Jesus continua dizendo: é por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Jesus anuncia com profecia a morte dos apóstolos. E todos eles, com exceção do evangelista São João, todos morrerão de forma violenta, uns queimados, outros crucificados, outros arrastados pelas ruas, todos de forma muito violenta. E ao longo do início do cristianismo até os dias atuais, são muitos os homens e mulheres que morrem, que dão a sua vida. Alguns derramam o seu sangue, outros vivem o martírio nos conventos, nas casas paroquiais, no silêncio de seus lares. Cada um de nós é chamado a viver o martírio. Martírio é morrer em nós o egoísmo. Martírio é lutar pela justiça e pela solidariedade. Martírio é lutar pela paz. E Jesus então continua dizendo: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedis os que queriam entrar. Os mestres da lei se colocavam como donos da lei, superiores até à própria lei. E hoje nós vemos muito, infelizmente, pessoas que lidam com a lei e se acham superiores, se acham melhores, não têm a humildade, não têm perseverança no caminho do bem.
Por isso, Jesus termina dizendo: quando os mestres da lei e os doutores começaram a falar mal de Jesus e a provocá-lo sobre muitos pontos, armavam ciladas para pregá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Jesus será perseguido até a morte de cruz. Mas a perseguição não tem a última palavra. A perseguição, o ódio, a vingança não triunfarão. Jesus ressuscitou, trazendo esperança e paz para todos nós. Muitos daquela época eram próximos de Jesus e não acreditaram em sua palavra. E nós, que hoje temos proximidade com Jesus vivo na Eucaristia, estamos nos deixando transformar pela sua palavra? Estamos procurando nos tornar uma pessoa melhor? Que Deus abençoe seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.